Uma situação que eu não queria mais sair de casa, aí passou, aliviou, mas eu já estou voltando de novo a ficar com essa psicose. Olha, eu peguei o número aqui do dia 25, domingo, de 25 de setembro, de um mês atrás, quer dizer, foram 446 mortes em um mês. A gente não percebe isso, porque eles estão somando agora mortes do passado, né, que eles estão confirmando no interior e da capital. E isso atrapalha um pouco, né, a cabeça das pessoas, porque por que está aumentando? Por que aumenta? Em Manaus, 15 horas e 28 minutos. Isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, de dizer, isso aqui é 400 dentro de um mês, no espaço de um mês. No espaço de um mês. Eles confirmaram, né? Os que morreram mesmo e alguns que olharam no passado. Lá no passado, eles tinham uns 20%, 30%, 70% de novas mortes. Agora, foram 13 anunciados, 9 eram de 24 horas. Isso no domingo, estou pegando aqui só para fazer um rápido comparativo. Então é muita morte. Eram 135 casos, 1.157, então estamos falando aqui de 20 e tantos mil casos confirmados em um mês. 20 e poucos mil. Olá, boa tarde para você que nos acompanha nas redes sociais, para vocês que nos acompanham todos os dias aqui no portal Amazônia Sem Fronteira e também na Rádio Amazônia Sem Fronteira. Nosso muito obrigada, eu sou Rosa Doval e aqui à minha frente está o jornalista Francis Carvalho, que juntos vamos conduzir o programa quemevocê.com, seguindo a nossa agenda de entrevista da semana. Nosso candidato já está, nosso convidado já está aqui conosco, daqui a pouco ele vai falar. E boa tarde, Francis. Muito boa tarde, Rosa Doval, muito boa tarde, candidato José Ricardo. Vamos dar continuidade à entrevista aqui no programa quemevocê.com. Candidato a prefeito de Manaus é a candidatura à Câmara Municipal de Manaus, viu, Rosa? É bom ressaltar que hoje o nosso candidato é o Zé Ricardo ou José Ricardo? Boa tarde, Rosa Doval, boa tarde, Francis Carvalho. É uma satisfação poder estar aqui com você no portal Amazônia, né, Sem Fronteiras. Mas então, eu sou o Zé Ricardo, né? É o José Ricardo, mas o povo chama de Zé. Então é o Zé Ricardo, candidato a prefeito. Aqui o programa candidato, quemevocê.com. Aqui o candidato fica à vontade para responder as perguntas bem simples, diretas, e que nós possamos informar os nossos internautas e os nossos ouvintes. E sempre que começamos o programa, sempre fazemos uma pergunta a todas as pessoas que nos acompanham. Porque geralmente as pessoas, eu vou votar para prefeito, eu vou votar para vereador, mas na verdade não sabe qual é o papel de um prefeito e qual é o papel de um vereador. Não é isso? Precisamos saber, a partir do momento que nós vamos eleger alguém, nós estamos passando uma procuração para esse alguém para que ele possa nos representar. Estou certa, candidato? Não, você está certo, Rosa, e é interessante, porque muitas pessoas elas não sabem exatamente qual é a função de um vereador, de uma vereadora. O que faz o vereador? Às vezes até acha que ele faz uma coisa, mas não é esse o papel. Que a Constituição ela define o papel do vereador, do prefeito, do deputado. Então, basicamente, é assim, o vereador, ele é parte do poder legislativo, então a primeira função é legislar, elaborar leis, projetos de leis, alterar a Constituição do município, né, que é a lei orgânica. E uma outra segunda função é fiscalizar. Ele tem um papel de fiscalizar o poder executivo e cobrar o poder executivo. Então, esse é o papel do vereador. Ele pode também analisar as contas da prefeitura, que tem que aprovar ou não, tem que discutir o orçamento municipal, é uma lei onde o vereador também debate, discute. Agora, o prefeito tem um papel diferente, ele é o poder executivo. Então, ele vai administrar o dinheiro público, aí através das secretarias, cuidar das obras, os serviços, as escolas. Então, ele vai administrar e tem que prestar contas. Então, o vereador é eleito para fiscalizar o prefeito é eleito para administrar o dinheiro e prestar conta para o povo do que está fazendo. Cada um tem a sua função e é isso que nós temos que ficar muito atento. Porque tem candidato a vereador que ele se apresenta quase como se ele fosse o prefeito, né? Se ele fosse fazer. Ele não faz, ele cobra a prefeitura para a prefeitura fazer. E que nós possamos, com essa entrevista também, Francis, ajudar os eleitores a conhecer melhor cada candidato para que possam, né, fazer uma escolha com responsabilidade.
Então vamos iniciar o programa, porque o nosso candidato de hoje está aqui e juntos vamos conhecê-lo. Quem é você, candidato? Muito bem, Francis. Eu sou o Zé Ricardo. Eu sou economista, formado em economia na Universidade Federal do Amazonas, formado em direito também. Sempre trabalhei na área da economia. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu moro em Manaus desde criança. Então, assim, eu sou amazonense. Recebi o título de cidadão na Câmara Municipal e título de cidadão na Assembleia Legislativa. Fui eleito vereador 2 vezes, 2 vezes também deputado estadual e agora sou federal, deputado federal. Da última eleição, fui o mais votado, na eleição passada. E eu sou uma pessoa que veio da caminhada da Igreja Católica, Eu sempre estive muito envolvido no trabalho com um grupo de jovens, depois no trabalho social. E depois atuei também na minha área da economia, como economista, prestando serviços. E depois fui eleito vereador e deputado. Hoje me dedico 100% ao mandato de deputado federal. E agora estou candidato a prefeito da cidade de Manaus. Você é amazonense, candidato? Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas a minha família se mudou para cá quando eu tinha 7 anos de idade. O meu pai é agricultor, então ele veio para cá, porque o governo federal estava estimulando as famílias do Sul a vir para Manaus, e ele veio para cá para plantar, para produzir, e trouxe toda a família. Então eu cresci em Manaus, morei no bairro de São Francisco muitos anos, estudei em escolas públicas sempre, e trabalhei no Distrito Industrial. Desde 16 anos de idade, eu já trabalhei no Distrito Industrial durante mais de 10 anos, e depois prestando serviços como economista. Lembrando que você que está aí nos ouvindo pela Rádio Web Amazônia Sem Fronteira e também pelo Facebook, você pode mandar suas perguntas através do telefone 3302-1441 da redação e o nosso WhatsApp 9521-2322. Candidato, agora conhecemos um pouco sobre o senhor, porque o senhor quer ser prefeito de Manaus, uma vez que é um cargo, e o senhor já tem um cargo de deputado federal. Mas os nossos internautas gostariam de saber. Não, muito interessante aí, porque assim, quando você é vereador, eu fui vereador 2 vezes, então a gente tem que tratar dos assuntos da cidade, conhecer mais os bairros, ver a situação das escolas, as unidades de saúde. Então isso foi uma grande experiência. E depois deputado estadual, do mesmo jeito. O trabalho é você fiscalizar as ações do poder público, principalmente no caso do Estado, segurança pública, e também os hospitais, o serviço especializado. E agora, como deputado federal, eu fui o deputado federal e fui considerado o deputado mais atuante na área da educação, porque a gente discutiu muito projetos para a educação, o Fundeb, que é o recurso para pagar os professores, e mais verbas que a gente conseguiu para a escola técnica, para a universidade. Então, toda essa experiência fez com que eu estivesse preparado para ser candidato, para ser o prefeito da cidade, uma cidade que eu conheço desde criança, que a gente vive, o crescimento dessa cidade. E eu sempre discuti muito o transporte coletivo, a situação dos estudantes, a situação das escolas, sempre estive apoiando os professores, para melhorar as condições de trabalho e também de salário. Então a gente tem essa experiência toda, esse conhecimento, e eu sempre debati muito o orçamento público, sempre apresentei emendas, ouvindo a população, ouvindo nos bairros, as sugestões para colocar no orçamento, para definir o que é prioridade para um bairro. Então, tudo isso fez com que a gente estivesse preparado para ser o prefeito. E uma vez sendo prefeito, nós vamos fazer isso. Discutir o orçamento em cada bairro e ver as prioridades de cada lugar e o prefeito executar isso conforme a comunidade tenha indicado. Caso o senhor seja eleito candidato, qual é a sua principal prioridade, logo de imediato? Olha, Rosa, são muitos os problemas da cidade, Se a gente for ver transporte coletivo, o transporte coletivo está ruim, o sistema está sucateado, as empresas não cumprem o contrato, não colocam ônibus novos e a prefeitura não fiscaliza. Então nós temos que fiscalizar esse contrato, fazer uma auditoria e além de investir, que nós temos que melhorar o sistema viário, o trânsito e os corredores para os ônibus. Um outro problemão é a parte de saneamento. Ainda falta água em muitos bairros, você quase não tem tratamento de esgoto, então isso polui todos os igarapés e leva essa poluição toda para o rio. Então nós temos que cuidar do saneamento. E junto com ele a questão do lixo, a drenagem de água de chuva, a limpeza nos bairros.
e vamos implantar coleta seletiva dentro dos bairros para poder aproveitar o máximo desse lixo. Em vez de pagar uma empresa para jogar no aterro, nós podemos diminuir esse volume e esse resíduo, né, esse lixo ser transformado em matéria-prima para gerar renda. E a prefeitura economizar. Então eu economizo nesse recolhimento do lixo e uso esse dinheiro para investir nos bairros. E uma outra questão muito urgente é construir escolas e unidades de saúde. Porque tem muita escola, são prédios alugados, 1/3 das escolas do município são alugados, inadequados, pequenos, sem estrutura. E unidade básica de saúde, porque só metade da população de Manaus é atendida pela rede de atenção básica da prefeitura. Então, esses são os itens assim, muito urgentes daquilo que a prefeitura tem que fazer. Agora, também temos que cuidar de gerar emprego, trabalho, cursos, né, oportunidades para os jovens, porque tem muita gente desempregada. Então, essas são as ações de emergência e que nós temos que nos dedicar muito, já desde o primeiro dia de trabalho como prefeito. Candidato, o senhor tem andado muito pelas periferias e pelos bairros de Manaus e comunidades, né? O senhor já se deparou com as ruas, as buraqueiras que tem nesses bairros? E como é que o senhor vai fazer para o seu projeto, para que o senhor possa asfaltar essas ruas desses bairros? Porque eu fiz essa pergunta, inclusive tem uma senhora que fez uma pergunta, olha, eu fiz o convite na sua entrevista, e pergunta dele porque aqui na minha rua é Monte das Oliveiras, só é buraco. Como resolver esse problema? Coincidência, no domingo eu estive no Monte das Oliveiras. Então, você confere, né? Eu estive lá visitando algumas pessoas, e tem umas pessoas amigas que moram lá também, e tem muitas pessoas que estão me apoiando no Monte das Oliveiras, muitos professores, e é isso mesmo. É uma buraqueira, assim como lá, boa parte dos bairros. Porque a prefeitura acaba, ao menos a atual gestão, recapeia, né, quer dizer, faz a manutenção de ruas principais, que é isso que o povo sempre critica. As ruas principais estão asfaltadas, mas as ruas dentro do bairro, as ruas laterais, transversais, elas não estão. E aí é apenas um tapa-buraco, sem muita qualidade, e que agora no período de chuva com certeza vai piorar. Então nós pretendemos assim, a ideia é que a prefeitura faça o planejamento, a prefeitura esteja nos bairros, você olha assim uma comunidade, então tem que fazer todos os serviços completos, tem que cuidar da drenagem de água de chuva, para depois colocar asfalto, meio-fio, sarjeta, a questão dos bueiros, porque nós temos mais de 3.000 bueiros em Manaus sem tampa, então é um perigo, perigosíssimo, a limpeza, a iluminação pública, as ruas em boas condições até para circular veículos e a polícia. Então assim, você olhar tudo que é necessário fazer numa rua, em cada bairro, porque é o lugar que a pessoa mora. Então assim, aquele lugar que tem que ser bem cuidado, é onde está a nossa casa, é a calçada, portanto, todos os itens de responsabilidade do município. Então não é só a rua, consertar a rua, mas é todos os itens que compõem a responsabilidade da prefeitura dentro dos bairros. Candidato Zé Ricardo, o senhor sempre esteve ligado à Igreja Católica. Foi lá que o senhor descobriu que precisava encontrar soluções para os problemas da cidade de Manaus. O senhor poderia, com toda essa trajetória, né, o senhor poderia fazer um balanço de trabalho como parlamentar em prol da população do estado do Amazonas, eu digo no geral, não só de Manaus, mas no estado, porque o senhor foi 2 vezes também deputado estadual, né? Então eu sou do parlamento estadual e também eu sou 2 vezes vereador. Você poderia fazer um balanço dessa? Você lembrou bem, a minha caminhada toda sempre foi na Igreja Católica, né? Eu continuo participando e nunca me afastei. A Igreja Católica, o Papa Francisco, né, agora está falando muito que é importante as pessoas se preocuparem com a política, participar da política, e portanto se envolver, ser candidato, discutir as políticas públicas. É o que eu sempre fiz. E eu tenho uma prática assim de discutir o voto consciente. Nunca comprei voto, né? Eu não compro voto, a gente denuncia essa situação. Então, para eu ganhar a primeira vez, levou 4 eleições. Então, na 4ª que eu ganhei, e a partir daí a gente começou a ser eleito, reeleito, e sempre do mesmo jeito, sempre sendo uma voz de cobrança, de fiscalização do governo. Então, eu sempre fiscalizava a prefeitura e o governo do estado, e apresentando muitos projetos, a maioria na área da educação. É onde mais eu recebi sugestões e propostas dos professores. Nós temos a lei do Fundeb, da Fundeb Transparente, para prestar conta do dinheiro do Fundeb. Nós temos a lei que já está no Plano Estadual de Educação, para definir o número máximo de alunos por sala de aula.
Nós temos uma lei que foi junto com o ex-deputado Luiz Castro, que está na Constituição, para ter psicólogo, assistente social e nutricionista nas escolas. Eu tenho uma lista de leis aprovadas, a maioria da educação, outros na área dos direitos das mulheres, também na área da saúde. Então agora, com o prefeito, nós vamos colocar em prática leis que a maioria dos prefeitos não cumpriram. Então, ter psicólogo, assistente social na escola é muito importante. Agora, meses atrás, o site Congresso em Foco, que é eles acompanham a atuação dos políticos em todo o Brasil, em cada estado. Então, eles apontaram o meu nome como sendo o deputado que mais atuou na área da educação e do meio ambiente, de todos os deputados federais. Então, é o resultado do trabalho, da dedicação para a sociedade, para a população. Então, quando a gente precisa prestar contas, a gente tem sempre muitos projetos aprovados para mostrar. E, como eu disse, como prefeito, agora vamos colocar em prática muito disso que foi aprovado em lei, né? Candidato, nessa sua caminhada, nessa sua candidatura, o senhor está contando com o apoio do ex-governador, do ex-presidente Lula? Olha só, o Lula ele não está viajando, ele não está participando, né, de nenhuma atividade política, o coronavírus não está tendo atividades assim, de viagens, né? E ele até queria vir em Manaus, né, para vir apoiar. Então, ele não vai poder vir, mas o povo aqui tem um carinho muito grande com ele, porque foi o presidente que mais investiu na cidade, no estado, todos os programas sociais que nós temos até hoje, como Bolsa Família, próprio Minha Casa Minha Vida, né, que o atual governo acabou, mas Farmácia Popular, o SAMU, triplicou a quantidade de vagas na escola técnica, dobrou a capacidade da Universidade Federal, construiu o PROAMA, o sistema de água da Zona Leste para a Zona Norte, foi Lula que mandou o dinheiro. Então, a Zona Franca ele prorrogou por 10 anos, a Dilma mais 50. Então, o povo assim, tem uma gratidão muito grande com o Lula. Aí tem os seus problemas, muita perseguição contra ele, e hoje é aniversário dele. Então, eu desejo a ele, que completa aí 75 anos, muita saúde para continuar lutando pelo direito dos trabalhadores. 75 anos hoje, de luta. 40 e poucos anos só da política, do partido. O partido completou 40 anos esse ano também. E antes ele já como sindicalista já tinha 15 anos de luta. Então ele está 55 anos lutando pelo povo brasileiro. Candidato, a sua vice é uma mulher. Qual papel a ela será dado caso o senhor seja eleito prefeito de Manaus? Como eu serei eleito, eu e ela, né? Então ela vai ter um papel muito importante. Porque ela é assistente social, ela é professora, ela é funcionária concursada do Estado na área da saúde, estou trabalhando na área da assistência social, na área da saúde, e é uma mulher que veio da base, né, de uma caminhada, também ligada à Igreja Católica, né, que ela sempre, desde o início, e é uma mulher preparada para tratar de vários temas, principalmente em relação às mulheres, porque nós tivemos as reuniões, o debate com muitas mulheres, profissionais de todas as áreas, para definir no plano de governo as ações em defesa das mulheres. Saúde das mulheres, área da assistência, as creches, espaço do mercado de trabalho. Então a Marclise esteve à frente de todos esses debates. Então, uma vez eleita, ela vai ser a vice vai trabalhar e poder assumir qualquer tarefa para executar as propostas do plano de governo. Então é uma pessoa preparada para cuidar também da vida do povo da cidade. Então vai ser o Zé Ricardo Marclise, vai ter uma mulher também na prefeitura. Nós somos uma das poucas candidaturas que tem mulher como vice. E mulher que está aí engajado mesmo, né, nas lutas sociais, com certeza vai fazer um bom trabalho na nossa cidade. Candidato, o senhor já escolheu o seu secretariado? Não, o secretariado não tem a mínima ideia de tratar disso no momento. No momento é ganhar a eleição, mas o secretariado, que eu imagino, tem que ser pessoas que têm a mesma disposição que eu tenho, de trabalho, de dedicação, tem que ser pessoas determinadas. Seja comprometida. E pessoas com competência técnica, né? A pessoa que tem que entender. Alguém da área da educação, alguém que entende da educação, né? Das necessidades também, das escolas, dos professores, o pessoal da área ambiental, quem cuida da saúde. Então, pessoas competentes, pessoas que têm compromisso e pessoas dedicadas ao trabalho, como eu disse, como eu gosto. Eu gosto de trabalhar e acordar cedo e também prestar contas. Tem que ser pessoas que gostam de prestar contas, porque já basta de governantes, de secretários envolvidos em escândalos, principalmente na área da saúde. Nós tivemos escândalos recentes aí no Estado.
Então, no município, com o prefeito, a equipe tem que ser uma equipe realmente de trabalho. Candidato, o senhor ficou conhecido como o homem da Kombi, né? A gente tem até as pessoas, principalmente ali na Zona Leste, ali nos terminais de ônibus, até mesmo nas frentes das empresas lá no Distrito Industrial. Né? Como surgiu essa ideia? E caso o senhor seja eleito, o senhor vai continuar fazendo esse trabalho? Assim, eu acho que é um trabalho... Prestação de conta em cima de uma conta. Em cima de uma conta. Pois é, Francis e Rosa, é isso mesmo, né? Na verdade, começou essa coisa de estar em cima da Kombi, não foi nem comigo, foi com o Praciano. Praciano foi vereador, né, em Manaus e foi deputado federal. Então ele tinha uma Kombi velha e ele ia no terminal de ônibus para falar com o povo sobre o trabalho dele, sobre os projetos. Aí eu fui eleito vereador junto com ele, no último mandato vereador dele, e nós estivemos juntos. E ele continuou um pouco depois e eu continuei direto até hoje. Então é uma prática de prestação de contas, como você falou, toda semana. E é o ano inteiro. O trabalho vai continuar. Nós vamos continuar, porque na verdade eu vou levar a prestação de conta para a prefeitura. A ideia não é fazer como deputado, vereador, né? Você está dia sim, um dia não, toda semana, mas como prefeito prestar conta todo mês. Ou seja, a ideia é a transparência, a prestação de contas, para que o povo saiba como está sendo gasto o dinheiro público. Então, hoje o prefeito não faz isso, nenhum prefeito fez isso. Ele fazia a prestação de conta todo mês. Aí divulgar nas redes sociais, usar os vários meios, se estiver aqui em cima da Kombi em algum lugar para falar também eu vou, não tem problema nenhum. Mas a Kombi é mais um símbolo da ideia que o político tem que prestar contas. E você estando na Kombi ali no terminal, você está mais próximo para falar com as pessoas, para mais pessoas ouvirem. E esse foi o instrumento aí que a gente encontrou para poder conversar mais com a população. E uma forma de estar mais em contato com a população. E a gente recebe muitas sugestões também. Toda vez que eu vou no bairro, numa feira, ou mesmo no terminal, muitas pessoas repassam problemas do bairro, sugestões do que tem que ser feito, ideias para um projeto, denúncias, às vezes, de situações irregulares. Então, eu recebo daí muitas coisas que eu uso no mandato e que se transformam muitas vezes em projeto também. Candidato, como o senhor lidar com as fake news? Olha, fake news é crime, né? Antes não era, mas agora já tem lei, né? Coloca como um crime. Então, se você cria uma mentira, espalha uma mentira, né? Portanto, fake news, a pessoa está sujeita a responder processo. E, portanto, é um ato criminoso. E quando alguém publica alguma mentira, a gente entra com processo na justiça. Eu não publico nada, eu acho que nós temos que ser muito rigorosos em relação a isso, porque as redes sociais estão aí, estão abertas. Você pode expressar toda e qualquer opinião, criticar, esculhambar alguém, né, como se fala no popular, mas a mentira, de você fabricar as coisas mentirosas, notícias que não são verdadeiras, para prejudicar as pessoas, difamar, claro que isso aí nós temos que combater. Então, quando alguém encaminha alguma coisa contra mim em relação através de fake news, a gente busca os caminhos da justiça para poder reparar isso aí. Candidato, nessas suas caminhadas pelos bairros, pelas comunidades, quais são as maiores reivindicações da população? Olha, a situação, Rosa, é muito difícil em muitos bairros, porque tem bairros que falta quase tudo. Então, você pegar aquela região ali, Nova Vitória, Grande Vitória, que é uma área que era uma terra federal, que foi ocupada, estou dando um exemplo, mas estou falando de vários bairros, é muito parecido os problemas. Então, assim, quase tudo tem que ser feito. Você tem ruas, mas não tem a drenagem, não tem realmente a manutenção, a maioria das ruas sem iluminação pública, precisaria cuidar da questão de água que falta, também do saneamento, de modo geral, com o esgoto. Então, mas as pessoas também falam muito da segurança, a falta de segurança, as pessoas querem uma solução, você tem aí os crimes acontecendo. Na área da saúde, agora com a pandemia, mostrou como é necessário a gente ter um sistema de saúde público melhor funcionando, as pessoas querem o atendimento. Olha só, hoje de manhã eu estava na Cidade Nova, ali no Ribeiro Júnior, conjunto, e lá tem uma unidade de saúde. E lá tinha uma senhora, e ela estava lá, ela e uma outra vizinha. Eles moram num Mauazinho. Então eles atravessaram a cidade para conseguir, porque lá conseguiram
né, um atendimento com médico. Porque, apesar do Mauazinho ter uma unidade de saúde, mas ela é pequena e insuficiente para atender toda a população. Então, esse é um exemplo de como nós temos que expandir a atenção básica, ou seja, a unidade básica de saúde, equipes médicas da família, para ter médico clínico geral, pediatra, ginecologista, que é o que nós vamos estar fazendo, contratando mais profissionais e levando para bairros que hoje o que tem lá é insuficiente para atender a população. Deputado federal, mas agora é o nosso candidato a prefeito de Manaus. Candidato, o senhor ainda agora falou sobre corrupção. Tem que acabar com a corrupção, tem que banir a corrupção. Qual é o seu projeto, caso o senhor seja eleito, para combater a corrupção? Pois é, Rosa, a melhor forma de você combater atos ilegais, desvio de dinheiro público, é fazer com que a população fique próxima também do gestor. É por isso que queremos discutir o orçamento público. Então, assim, a parte de investimentos, quando você vai contratar uma obra, você vai construir, vai fazer uma recuperação de ruas, né, no bairro, então aquilo tem que ser de forma aberta e transparente, para que a população saiba qual é o valor que foi contratado, quem é que vai fazer, qual é o prazo, e a população fiscalizar, acompanhar, ficar de olho, porque ela ajudou a indicar. Então, é um instrumento, é uma forma de você, dando transparência, você também está combatendo eventuais desvios e corrupção. A outra é, como eu falei, todo mês prestação de contas. Nós vamos ter uma controladoria geral do município, ela já existe, mas nós vamos fortalecer para ela ter uma função de acompanhar todos os contratos, todas as licitações, todas as obras, e com isso ajudar a divulgar para conhecimento da população. Então, se uma obra lá no seu bairro está acontecendo, você pode procurar na internet para ter todas as informações. O que é essa obra aqui? Qual é o valor? O que vai ser lá? Qual é o tamanho? Qual é a empresa? Qual é o prazo que ela tem? Quanto ela já recebeu? Quanto ela já fez? Quer dizer, você pode olhar a obra e ver o que está escrito lá, se foi pago adequadamente pelo tamanho da obra já executada. Isso é transparência. Isso ajuda a combater a corrupção. É isso que nós vamos estar implantando como instrumento, né, cada vez maior de combate à corrupção. Candidato, vamos agora fazer um bate-bola, um ping-pong no jargão da comunicação. Né, Ele já falou alguns projetos dele para a saúde, né? Mas antes de começarmos, Francis, eu gostaria de perguntar ao candidato, o senhor é a favor da continuação do auxílio emergencial? Eu sou a favor, claro. Olha só, quando começou a pandemia no mês de março, o que acontece? Eu apresentei projeto de lei, a bancada do Partido dos Trabalhadores, já vários apresentaram, para pagar um salário mínimo para cada trabalhador que tinha que parar de trabalhar, principalmente quem está na informalidade, autônomo, microempresário, que eventualmente tinha que parar a atividade, ao menos um salário mínimo. O governo federal, Bolsonaro, queria pagar R$200. Esse era o valor que o ministro Guedes queria pagar. Aí lá no Congresso foi debatido e tal, no final chegou nos 600. Tá bom, 3 meses. Quando já estava adiante, a pandemia continuando, qual era a nossa defesa? Continuar os R$600, ao menos até o final do ano. Foi feita uma emenda para poder prorrogar. Do Amazonas, só eu votei a favor da prorrogação de R$600 até o final do ano. Dos 8 federais, só eu votei. Aí o que acontece? Logo em seguida o governo tomou uma decisão, foi recente, de reduzir o valor e esticar até o final do ano. Portanto, reduzir o valor. E eu sou a favor de manter os 600 e continuar no ano que vem. Por quê? Porque a situação não vai mudar agora de uma hora para outra. Nós já estamos em outubro, está para terminar outubro. Novembro e dezembro, acabou o ano. E aí, as pessoas vão ficar sem renda, sem nada? E a pandemia continua. E a pandemia continua, o desemprego está alto, tem muitas empresas que reduziram e não estão voltando a contratar, e o custo de vida aumentando, porque agora está começando a aumentar os preços também, né, dos alimentos. Então você vê várias situações que diminuem o poder aquisitivo. Então, precisa o governo ajudar as famílias mais pobres, porque senão vão passar fome, porque a fome já voltou. Então, ao acabar esse auxílio, a situação vai ficar dramática. Então, eu defendo a continuidade do auxílio emergencial. Eu votei a favor, briguei por isso, e eu acho que é justo que continue. Com certeza. Candidato, o senhor está falando sobre desemprego. É muito comum nós vermos os pais de família se virando nos 30 para sobreviver, né? Principalmente com essa pandemia toda aí. E no centro de Manaus é comum nós vermos aquelas pessoas vendendo verduras, vendendo frutas, vendendo tudo em cima daqueles carrinhos de pedreiro.
O senhor tem algum projeto para criar, vamos dizer assim, construir novas feiras nos bairros para alocar esse pessoal e dar mais oportunidade de eles venderem seus produtos? No programa de governo nosso, nós colocamos lá assim, nós vamos começar a utilizar, revitalizar, que é o termo usado, né, para dizer que vai fazer investimento para botar para funcionar todas as feiras e mercados que nós temos. Porque nós temos um monte de feiras por aí que estão com a estrutura enorme e não é usado. Tem poucos boxes. Você vê o Coroado, por exemplo, aquela imensidão toda, poucos boxes funcionando. Bairro de São Francisco, eu estava ontem lá, uma feira grande, tem 4, 5 boxes só funcionando. Então nós temos que dar vida àquilo ali, botar para funcionar. Nós queremos apoiar muito os agricultores familiares, para eles poderem também produzir mais alimentos, para escoar para Manaus, para vender. E o exemplo que você deu, de quem está vendendo frutas na rua, vendendo qualquer coisa, muitos ambulantes. Primeiro que eu defendo os ambulantes. Eu acho que nós temos que defender quem está trabalhando para ter o sustento da sua família. Agora, se pudermos organizar para estar em lugar melhor, para não ficar aí no meio da rua, para poder também a gente ter um fluxo melhor de pedestres, de veículos, e não oferecer perigo também para quem está vendendo, arrumar lugares para isso. Eu defendo. No centro tem muitos lugares que dá para a gente arrumar e quem estiver vendendo, continuar vendendo e ganhando seu dinheiro. Mas eu defendo ambulante. Eu já fui ambulante no centro de Manaus, tive que correr dos rapas, né, da época lá. Eu ainda era adolescente antes de começar a trabalhar no distrito, então eu sei quem está lá trabalhando e vendendo, não está roubando, não está trabalhando. Então eu acho que a gente tem que valorizar, mas organizar. Organizar, porque a cidade tem que ser organizada. Toda cidade tem ambulante, uma cidade turística e tal. Só que cada um organizado de um jeito que pode vender suas coisas e a cidade ficar bem arrumadinha e tudo mais. Essa é a ideia. Principalmente ali no bairro do Coroado, ali na Beira-Rio, com a Beira-Mar, que está até lá perto do posto de saúde, está cheio. Esse horário agora, das 4 às lotado, às 20 horas, né? Então... Estive esses dias lá também. Amanhã vou estar de novo lá pela região do Coroado. Então, assim, eu ando muito na cidade, eu vejo essas situações. Lá no Ribeiro Júnior, agora que eu estava na Cidade Nova, lá na pracinha, está lá um senhor. Ele trabalhava no distrito, trabalhou vários anos, trabalhou na Nokia e tal. Já pela idade, pegou a conta e não conseguiu mais emprego. Aí ele e a esposa dele começaram a vender produtos, alimentos regionais e tal, muita coisa. Está lá a banca, bem arrumadinha, vendendo. Então, pessoas assim têm que ser apoiadas para continuar. Então, os dois estão trabalhando, tendo renda para continuar sustentando. E assim tem muita gente que precisa ter o apoio da prefeitura, né? Com certeza. Candidato, e aí a gente vai conversando sobre esse assunto e vão surgindo novas perguntas, né? Novas dúvidas e o tempo passando. Mas vamos falar ali rapidinho sobre a Manaus Moderna, candidato. Ali é aquele mercado ali que fica bem na frente do Rio, até porque ali é o nosso cartão postal, né? Pessoas que chegam do Rio, de outros estados, são barcos, navios. E ali é muito feio aquela frente ali da Manaus Moderna, daquela feira ali, são os bichos, os urubus. Então, o senhor tem algum projeto de revitalização daquela área ali? Pois é, logo no começo da campanha política, eu estava ali, estava na Panaíra, depois estava ali na Manaus Moderna, também ali no Educandos, né, que você tem toda aquela bacia do Educandos, o rio agora está baixo. Do amarelinho, né, deputado? Do amarelinho também, né, então, quando o rio está baixo, a gente vê a quantidade de lixo, de muita coisa, né, que por isso temos cuidado do saneamento. Mas a área do Porto e a área da Manaus Moderna, e ali o entorno também do Mercadão, é uma área turística também. Então, realmente precisa ser melhor arrumada. A área do Porto, que envolve toda essa parte do patrimônio histórico, e o mercado. O mercado é o lugar que, quando você visita uma outra cidade, quase todo mundo vai visitar, para ver os produtos, para comprar alguma coisa. Então, tem que ser melhor organizado. Ali tem o Estado com alguma responsabilidade, você tem que cuidar do porto, o Estado tem as questões que ele tem que cuidar, e o município tem que fazer a sua parte. O ideal é ter um bom entendimento com o Estado e o município para poder disciplinar as atividades ali. Porque você tem um embarque e desembarque de pessoas, né, passageiros e de mercadorias, e às vezes está toda uma bagunça só. Quando o rio desce, então aquela sujeira toda, aquelas rampas, muita situação perigosa. E muita gente já mandou sugestões para fazer pequenos portos bem arrumadinhos, para dar mais segurança para todo mundo que trabalha lá. Mas isso vai exigir realmente um bom diálogo com quem trabalha naquela área, organizar também quem vende ali na rua,
A questão do trânsito ali, de estacionamento, que tem hora que vira uma confusão, se a prefeitura não está lá para organizar, o trânsito também não flui. Então aí tem que organizar o trânsito para quem vai lá fazer compras, para quem trabalha lá e tem que ter o seu veículo, o pessoal do frete, do táxi, tudo isso. Eu já estive lá conversando com muita gente. Então nós vamos encontrar uma solução para poder ficar melhor para todo mundo. Principalmente, né, Rosa, pela madrugada, das 4 às 7, às 8 horas da manhã, ali na Manaus Moderna, você não tem. Nem que tenha um alvoroço geral. Nem que tenha guarda municipal lá, mas não tem. E aliás, a guarda, nós queremos modernizar a guarda municipal. Nós queremos aumentar o contingente e a guarda ter uma função mais ampla, de cuidar, de ajudar na segurança, assim que se fala, porque segurança pública é polícia, né? É o Estado. Mas a prefeitura colabora com a segurança, através da guarda, através da iluminação, através de ruas bem conservadas, do bairro arrumado, para facilitar o trabalho também da polícia. O senhor é a favor da Guarda Armada? Olha, tem muita gente defendendo, né? Se você observar, quase todas as cidades, elas não têm a guarda municipal armada, porque armada, em primeiro lugar, tem que estar a polícia, e a polícia precisa estar presente, ela precisa estar próxima, ela precisa ser rápido para agir. A guarda, ela surgiu como assim, um funcionário público que vai cuidar do patrimônio público, que vai estar lá presente. Mas tem cidades que já estão pensando em armar. As capitais podem aprovar lei para isso. Manaus poderia. E eu começaria, antes de armar, de melhorar a estrutura de trabalho das guardas e colocar guarda em mais lugares. Botar no terminal de ônibus, colocar também nas escolas, colocar em unidades de saúde de grande movimento, nas praças. Então, quando você tem uma guarda municipal, ela já vai inibir pichações, vandalismos, quem sabe atos de violência, quem sabe até crimes. E a guarda tem que estar preparada para ela acionar rapidamente a polícia. Vendo alguma coisa, acontecendo alguma coisa, ela poder. Então nós temos que modernizar essa relação da prefeitura guarda com a polícia. Aí não precisa armar. Mais uma pessoa armada, também tem, a gente sempre fica preocupado, né? Você sabe que o bandido, eles roubam armas, né? De policiais, como é que se fala? De vigilantes, né? De vigilantes de lojas, de empresas, é muito comum. Né? Se ele não estiver atento e preparado, ele é assaltado porque o ladrão quer levar a arma e usar essa arma depois para assaltos. Né? Pois é, Rosa Daval, o nosso ping-pong é rápido, candidato. Tudo bem. Para a saúde, algum plano de governo para a saúde? A saúde das mulheres. Nós vamos implantar um centro de referência de saúde das mulheres e uma grande central de exames e diagnósticos para dar agilidade nos exames. Transporte público. Nós vamos rever esse contrato das empresas de transporte, elas cumprirem o contrato para colocar ônibus novos. Nós vamos também dar transparência à planilha de custos e nós vamos começar a implantar o passe livre estudantil. Mas o primeiro ato vai ser reduzir a passagem de ônibus do estudante para R$1 e logo em seguida os estudos para gradativamente implantar o passe livre, para o estudante não pagar mais nada. Segurança pública está na alçada do Estado, mas como você falou, poderia ajudar, a prefeitura poderia ajudar? Com certeza, através da guarda municipal mais presente em vários lugares públicos, há uma boa iluminação em todas as ruas, né, da cidade, e ações de prevenção com a juventude, né? Ações de cultura, de esporte, de lazer com jovens, que isso contribui para diminuir a violência. Cultura, candidato. Olha, nós temos no nosso plano a ideia de fortalecer o Conselho Municipal de Cultura e um Fundo Municipal de Cultura. Mas para quê? Para poder ajudar, principalmente a cultura popular dos bairros, dos vários grupos, principalmente jovens, que precisam ser apoiados, dos grupos de dança, de música, dos centros culturais, inclusive dos indígenas. Nós temos um capítulo aqui só sobre os indígenas, né? Nós temos mais de 30 mil indígenas na cidade e nós temos que dar uma atenção especial também às tantas, mais de 30 etnias indígenas que nós temos em Manaus, que é uma grande riqueza cultural. Educação pública. Ampliar as escolas, nós temos que começar a construir escolas novas para substituir escolas velhas. E valorizar quem trabalha na escola, os professores, professor que às vezes faz um curso de especialização de mestrado, quando volta o salário dele quase não aumenta. Então nós vamos corrigir isso, para poder incentivar que ele continue estudando e tenha mais qualidade, inclusive, no ensino para as crianças. Turismo e meio ambiente. Pois é, o turismo tem que ser uma atividade forte de Manaus, porque naturalmente, devido aos rios, a floresta e tudo mais, tem muita gente que vem para Manaus. Então a gente tem que melhorar a cidade. Quando a cidade é melhor para o povo daqui, ela é boa também para o turista.
Então, se melhorar o transporte, melhorar a segurança, melhorar os igarapés, tiver mais limpeza, o turista também vai gostar. Essa foi a nossa conversa aqui com o candidato, Zé Ricardo. Candidato, faltou alguma coisa que nós não perguntamos para o senhor, que o senhor gostaria de falar? Olha, pode perguntar de qualquer assunto, mas como a gente já está no final, eu diria assim. E o senhor vai ter 3 minutos. 3 fazer minutos. suas considerações finais. Não, é só enfatizar o assunto relacionado à prestação de contas, porque isso é muito importante, porque as pessoas não estão acostumadas a ver político prestar conta. E depois o político só aparece em época da eleição. Eu tenho essa prática, está em cima da Kombi, como você lembrou, por isso que o povo já carinhosamente me chama de homem da Kombi, é para dizer o seguinte: se faz política o ano inteiro, não é para aparecer só em época da eleição. Por isso que antes da eleição eu estou lá, durante a eleição estou aí pedindo voto e depois da eleição a gente continua o trabalho. Então essa é uma coisa importante que nós vamos implantar na prefeitura, que é a prestação de contas. Candidato, a gente falou em educação, o senhor acabaria com essa fatia que tem de candidato dentro da CEMED? A gente sabe que tem Olha fatiado. só, todos os candidatos, eles procuram apoio, né? E depois os vereadores, eles querem ter influência, né, no governo, e que indicar cargos, indicar, né, principalmente diretores, por aí. Eu defendo que tenha um processo de escolha, por exemplo, diretor de escola, né? Então tem que ter um processo eletivo e não ter a indicação política, apadrinhamento. Então é bom ter uma eleição para escolher o diretor, para ter um mandato, fazer um bom trabalho, prestar contas também, em vez de ficar lá nessa indicação política. Claro que o apoio político ele é necessário para você ter uma maioria de votos a favor de um projeto que você está defendendo. E quem participa do governo, quem apoia o governo, certamente participa também do governo. Isso aí é no mundo inteiro. Quem apoia o governo tal vai fazer parte do governo. A mesma coisa aqui no Brasil. Mas o funcionamento das instituições não pode ficar amarrado a uma indicação política de alguém que às vezes tecnicamente não tem competência, né? Suas considerações finais. Bom, eu começo primeiro agradecendo, né, a você, Rosa Duval, e também a você, Francis Carvalho, a toda a equipe aqui do programa Quem é Você? Mais aqui.com, né? E aqui do portal Amazônia Sem Fronteiras. Dizer para as pessoas que estão me ouvindo, sou Zé Ricardo, conhecido como Homem da Kombi, agradeço, né, esse carinho, estou candidato a prefeito, como eu disse no início, me preparei para governar a cidade, para ser prefeito, tenho a formação em economia, formação em direito, sempre trabalhei muito, né, junto às comunidades, e agora junto com a Marclise, que é assistente social também, professora, juntos queremos cuidar da cidade, cuidar das pessoas, cuidar da vida das pessoas, do meio ambiente, inclusive dos animais, porque nós também temos no plano de governo uma preocupação com gatos e cachorros, animais domésticos, evitar que estejam por aí abandonados nas ruas, sendo motivo também de doenças. Então até isso também a gente se preocupou, porque é voltado para a vida, em todas as formas. E com aquelas pessoas que mais sofrem. Então agradeço aqui a oportunidade e aproveito para pedir o voto, né? Estamos aqui em campanha, peço o voto para mim, a Marclise, o 13, conhecido como Zé 13, ou o Homem da Kombi. Então esse ano vamos combinar que quem vai governar a cidade é o Zé Ricardo, é o Zé 13, é o Homem da Kombi. Então tá aí, recado dado, amanhã voltaremos nesse mesmo horário. Amanhã voltaremos nesse mesmo horário, a partir das 13 horas, com nossa nova entrevista. Amanhã será o candidato Estevão Pedrosa, que é a candidata a vereador de Manaus. E nós aguardamos todos vocês aqui, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Web Amazônia Sem Fronteira, portal Amazônia Sem Fronteira, e até amanhã. Rádio Web Amazônia Sem Fronteira.